Olá, eu sou Ricardo Farias e bem-vindo a mais uma live para o gestor de TI que quer garantir a segurança da informação em sua empresa. E o tema da live de hoje é uma pergunta que eu sempre escuto. Como, Ricardo, eu posso garantir a segurança da informação em minha empresa se eu não recebo os investimentos, os recursos, as ferramentas necessárias? Essa pergunta ela é padrão, né, de todo gestor de TI. Toda empresa que eu visito, o gestor de TI sempre fala: aqui nós não temos recebido investimentos há bastante tempo, né? Aqui o parque tecnológico está defasado, e eles sempre falam da falta de investimento, certo? Então, o gestor de TI sempre associa a segurança da informação a investimento em ferramentas tecnológicas. Eu vou mais além, não só o gestor de TI. Os donos de empresa associam dessa forma, as pessoas em geral associam segurança da informação a altos investimentos e a estar atrelado ao uso de ferramentas tecnológicas. Mas não é apenas assim que você consegue alcançar um bom nível de segurança. Eu costumo falar que nós vamos precisar das ferramentas tecnológicas em determinado momento, a depender do seu projeto de segurança. Vamos precisar de determinadas ferramentas tecnológicas em níveis mais avançados ou não. Vai depender dos requisitos que a sua empresa espera sobre a segurança da informação. E eu digo muito o seguinte: você pode fazer muito mais a respeito da segurança da sua empresa com os recursos que você tem disponível. E para isso eu chamo de gestão eficaz de segurança da informação. É você utilizar os recursos que você já tem agora aí disponível da melhor forma. Eu também reforço sobre não existência de 100% de garantia da segurança da informação. Não existe como você garantir 100% de certeza nada, ok? Isso não é apenas para segurança. Isso é para tudo na nossa vida. Então nós temos que deixar isso claro. E eu vejo que o gestor de TI não comunica sobre isso, certo? Então a empresa acredita que está segura, acredita que o gestor de TI está fazendo o que é necessário para proteger, sendo que ele não está fazendo o suficiente, certo? E mesmo que ele faça o suficiente, certo? Tem que estar claro que não existe esse 100% de segurança. O que o gestor de TI precisa fazer é determinar o nível de segurança que a empresa precisa que seja alcançado e o nível de segurança que ele consegue alcançar atualmente. Então, vai existir um gap, vai existir provavelmente uma distância a ser percorrida. Quanto de segurança ele consegue alcançar hoje? Você, gestor de TI, tem que ser capaz de definir isso e de apresentar e de justificar. Você também tem que ser capaz de definir o norte que você quer alcançar. Esse norte de segurança é o que a sua empresa espera da segurança. E agora o seu trabalho vai ser o que eu já tenho hoje que pode ser reaproveitado para percorrer esse caminho até o norte, ou até onde você consegue percorrer, certo? E o que estiver faltando é o que você precisa de recursos, que não necessariamente vão ser ferramentas. Você vai se surpreender com a quantidade de itens, né, que não tem a ver com ferramentas tecnológicas e que são fundamentais para você garantir a segurança da informação da forma adequada na sua organização, certo? Então você, como gestor, tem que ter essa visão clara, né, que muito pode ser feito, certo? Sem o uso de ferramentas tecnológicas. Nessa live eu não vou falar sobre ferramentas tecnológicas, certo? Eu não vou ficar falando sobre itens que você pode ter ou ferramentas, vamos falar muito mais sobre processos, certo? Sobre ações que o gestor de TI pode passar a tomar de forma mais eficaz, ok? Para que você entenda que você vai poder aproveitar muito do que você já tem hoje presente na sua organização, certo? Também vale ressaltar que não existe uma ferramenta milagrosa, certo? Não existe uma ferramenta mágica que vai garantir a segurança da informação na sua empresa, certo? Porque cada organização tem níveis de segurança distintos. E a segurança da informação ela é muito ampla e ela anda em diversos setores da sua empresa, diversas áreas de atuação.
Então não existe uma ferramenta única que você vai garantir entrar em todas essas áreas, certo? Então muito cuidado com aquela ideia de que uma ferramenta apenas você vai garantir a segurança da informação na sua empresa. Você tem que pensar em um conjunto de ações, ok? E um conjunto de processos, um conjunto de atividades para organizar a segurança da informação de acordo com o que a sua organização precisa. É importante falar, né? Eu sempre falo, né? Ressalto, eu faço palestras, eu converso com pessoas, né? E está cada vez mais claro quanto a segurança da informação está visível, né? Pelas inúmeras falhas que acontecem, que são divulgadas amplamente na internet, né? Por causa da LGPD agora, eu falei da LGPD em outra live, né? Então a segurança da informação ela está muito visível e as pessoas estão começando a se preocupar mais, né? Ou seja, quando fala segurança, as pessoas já têm uma consciência maior de que existe, não de como é feito ou como ela funciona na prática, mas de que existe uma preocupação em cima dela, né? Então, como ela está cada vez mais, né, sendo falada, discutida, o gestor de TI tem sido mais cobrado em relação à segurança para que ele garanta a proteção dos dados. Você que está me assistindo, na sua empresa é assim? Na sua empresa, as pessoas cobram de você que você garanta a segurança? Tem sido falado, tem sido discutido, trabalhado um pouco mais? Você sente essa pressão, né, sobre você? É o que eu mais percebo com os gestores de TI. A tecnologia tem crescido, tem se tornado cada vez mais importante e o gestor de TI tem sido cada vez mais cobrado, certo? Mas em contrapartida, o gestor de TI, né, ele fala, você quer que eu garanta a segurança, mas o que? Eu não tenho recebido o recurso necessário, certo? Você quer que eu garanta, você quer que eu proteja, você quer que eu defina o nível de segurança, mas como eu vou fazer isso se eu não tenho pessoas, eu não tenho recursos, eu não tenho ferramentas, né? Então você precisa, como primeiro ponto, entender o que é garantir a segurança da informação na visão da sua empresa. Agora você precisa parar e tentar compreender o que a sua empresa espera da segurança. O que o dono da sua empresa, o que a diretoria, o que o seu líder espera que você consiga prover a nível de segurança. E aí você vai se surpreender, né? Você vai ter que mudar completamente seu projeto de segurança. Isso eu tenho certeza, né? E quando você realmente entender o que é garantir a SI na visão da sua empresa, aí vai ficar mais fácil você planejar, certo? De forma assertiva o que você vai alcançar, certo? E quais ferramentas você realmente vai precisar, certo? E aí você vai entender se você vai precisar de ferramentas de gestão, se você vai precisar de ferramentas de documentação ou até mesmo de ferramentas tecnológicas. Mas agora você vai ter uma nova visão, né, do que realmente você precisa. Eu vou trazer alguns exemplos de casos que eu já passei, certo? Vou trazer um exemplo de 2017. Esse aqui é um dos que eu mais gosto de falar, né? Em 2017, eu fui convidado para fazer um projeto de gestão de segurança em uma grande empresa da área de publicidade, certo? E quando eu cheguei lá, né, eu fui trazido por um dos diretores da empresa e eu fui apresentado ao gestor de TI, né, que era o responsável por segurança por tabela, né, que é o que a gente normalmente enxerga. E a primeira coisa que ele falou foi: não se assuste. Eu lembro dessas palavras dele. Vou te levar para você fazer uma visita na infraestrutura de TI da empresa. Vou te levar para você fazer uma visita no data center, né? Eles utilizavam o data center 100% local na época, certo? Mas não se assuste. E aí depois, ele ainda brincou. Depois dessa visita, a gente vai conversar sobre o que eu preciso. E aí durante a visita, ele só falava: ó, tá vendo essa estrutura aqui? Tá ruim, eu queria trocar, eu queria um equipamento tal. Tá vendo esse rack aqui, ó? Eu queria trocar, eu queria fazer isso, eu queria trocar o switch. Fomos andando pela uma unidade, né? Era grandinho, eram uns 7, 8 andares, a gente foi andando, eu fui conhecendo, fui vendo a estrutura. Chegamos no data center deles. Chegou no data center, ele falou: não ligue pra bagunça, viu? Não ligue pra bagunça. Aí eu digo, tava um caos. Entrei no data center, naquele ambiente caótico, né? E ele falava: ó, tá vendo isso aqui?
Isso aqui foi porque eu tive que fazer uma mistura, essa máquina quebrou, eu troquei peça, eu fiz e tal, porque essa máquina tem 5 anos de uso, essa máquina tem 10 anos, essa máquina aqui já deu problema na fonte, nunca trocaram a fonte, aí eu tive que tirar de outra máquina e fazer. E ele começou a me descrever, tudo dele era equipamento e sempre ele terminava a frase assim: eu preciso de um equipamento novo para trocar por essa máquina. Eu preciso de um equipamento novo para trocar por essa máquina. Esse aqui não me atende mais, eu preciso de um equipamento novo. Queimou tal peça, eu fiz tal ação aqui e eu preciso de um equipamento novo. Tudo dele estava associado a eu preciso comprar tal coisa. E eu ia perguntando mais algumas coisas, né? Meu trabalho de estar perguntando, de estar tentando entender. E quando ele falava de solução, ele falava: ah, mas eu uso uma ferramenta que foi implantada aqui há 5, 7 anos atrás, eu quero trocar por tal ferramenta para prover mais segurança. E ele vinha, tudo dele era trocar, investir. Terminei aquela visita, né, e voltamos para a sala dele e iniciamos o nosso trabalho de avaliação de fato. E aí eu fiz um trabalho de avaliação por mais ou menos um mês e pouco de trabalho, de mapeamento, entrevistas, conheci a equipe dele, né, conheci outros gestores da empresa e fiz todo o levantamento. Durante o levantamento eu constatei o seguinte: a empresa, né, ela realmente não tinha investido. Mas ele, como um bom gestor de TI, com uma boa equipe de TI, eles tinham feito muito mais do que era possível ali dentro. Eu ainda elogiei eles. Um dos itens interessantes eles tinham um sistema, um portal, né, na internet que tinha um volume considerável de acessos para o portal deles. Eles atendiam outras empresas e aquele portal tinha um volume legal. E o portal deles, eles tinham feito 3 redundâncias do portal. Se caísse uma, tinha um proxy, fazia uma redundância para a segunda. Estou até falando alguns termos um pouco mais técnicos aqui, né? Mas enfim, eles garantiam que aquele portal ficasse no ar. E se caísse, ficasse fora por algum outro motivo, eles tinham um plano A, tinham um plano B, tinham um plano C, né? E eles tinham aquilo tudo bem trabalhado. E o backup deles, né, funcionava, eles tinham um backup dos dados, certo? E eles tinham várias contramedidas planejadas. Eles tiveram que ir se virando com o passar do tempo, né? Para poder o quê? Resolver o problema da falta de investimento que aquela empresa tinha. E quando eu fiz a minha avaliação como um todo daquele ambiente, daquele parque tecnológico, daquela infraestrutura, entendendo os requisitos da empresa, eu gerei um relatório. E ele discordou do meu relatório na época, né? Ele discordou do meu relatório naquela época, dizendo: não, eu não acredito que meu maior problema não é investimento, não é falta de máquina, não é falta de um storage novo, falta de trocar a solução de firewall. Eu falei: não é, seu maior problema não é esse. Seu maior problema tem a ver o quê? Você tem backup, mas você já teve problemas no seu backup pelo histórico de funcionamento dele, que quando você foi restaurar a informação, ela não estava lá porque o backup do dia X tinha falhado. Então, o que tem acontecido? Esse tem sido um dos seus maiores problemas, é a operação do backup. Inclusive, você montou 2 ferramentas de backup, você tem 2 backups. Muitas empresas não tem nenhum backup, você tem 2. Então, o seu problema é o que? A gestão e a operação disso daqui, certo? Mapeei como um problema, né? A questão do site dele, que ele falava que podia ficar fora, que podia travar, eu falei: você já tratou, existe esse risco? Existe, mas ele está lá embaixo na avaliação, certo? Você fala muito de equipamento, mas você tem que pensar em equipe, né? Hoje você tem uma equipe que te atende, certo? Mas a sua equipe, ela não tem a capacidade ideal, e aí eu apresentei para ele a capacidade ideal. E quando eu comecei a apresentar o que realmente faltava e o que falhava, né, eu fui entrando em outro ponto, certo? Eu olhava assim, ele falava que tinha aquele problema e eu olhava, qual é a causa do problema, certo? E eu olhava a causa do problema e eu trazia, o que está faltando é o processo, é o procedimento, é a documentação. Sua equipe é muito boa tecnicamente, vocês estão de parabéns. Mas se 1 ou 2 membros saírem da sua equipe, perdeu-se todo o conhecimento, certo? Quem é que vai controlar isso aqui? Se essas 2 pessoas saírem, certo? Porque você não tem nada documentado. E aí eu comecei a de fato trazer os riscos.
E depois eu trouxe um outro, né, item, né, é o que eu chamo da salada, né? Para compor a salada da TI dele, da segurança, que era realmente um negócio complexo. Você já conversou com a direção, com a sua gestão, para entender, né, aonde é que eles querem ir? Se eles podem investir agora, se eles não podem, se é o objetivo deles investir ou não, né? E aí a gente foi ter essa conversa. E a orientação que eu tive da gestão foi: eu não vou investir em infraestrutura local. Eu estou indo para nuvem. Eu quero ir para a nuvem. Eu estou vendo que o mundo todo está vindo, né, está saindo disso que eu tenho há 5, 10, 12 anos de local e vou para a nuvem. Então, naquele momento eu trouxe para aquele gestor de TI o quê? A visão da empresa, certo? O que ela pensava em fazer, qual era o nível de risco que a empresa aceitava, certo? Aquelas contramedidas todas que eles tinham preparado atendia, né, os níveis de risco que a empresa estava disposta a correr. E ele, por outro lado, ele só falava em o quê? Em investimento em ferramenta, certo? Ele falava: eu preciso de investimento, eu preciso de equipamento, eu preciso de ferramenta, certo? E ele esquecia os outros detalhes. Dessa forma, ele não conseguia garantir a segurança da informação da empresa dele, certo? A segurança da informação dele, o que tinha a respeito, né, o que tinha a linha, né, de ferramenta tecnológica, né, a parte de servidor, infraestrutura, ele conseguia garantir, né, principalmente a nível de disponibilidade. Mas se ele fosse olhar a nível de confidencialidade, a nível de integridade, a nível de processo, a nível organizacional, ele não conseguia garantir. E a segurança dele estava falha. Por quê? Porque ele só olhava para recurso financeiro. Ele só falava em investimento. Esse é um dos casos que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje. Um outro caso que eu trouxe para falar aqui para vocês hoje é de uma empresa que atua na área de transportes. Eles me procuraram em 2020, né, para falar de segurança, porque eles haviam sido atacados, né, eles haviam tido um problema grande com ransomware. Perderam o banco de dados deles, perderam o histórico, né, não tinham um backup para restaurar, eles tiveram um dano considerável, certo? Eles conseguiram restaurar parcialmente as atividades, voltaram a operar, a empresa que apoiava eles, né, tentou ajudar da melhor forma possível, e quando eles reestruturaram, eles falaram: não, a gente precisa se precaver para que isso não volte a acontecer. E aí eles me procuraram, certo? Aí a gente conversou e aí nós iniciamos esse processo de fazer a gestão eficaz para que eles pudessem garantir a segurança. E eu sempre começo com o quê? Eu tenho que avaliar. Sem avaliar o que você tem, sem avaliar o nível de segurança que a sua empresa precisa alcançar, eu não consigo dizer o que você tem que fazer, né? E o gestor de TI na época falou muito comigo: eu faço o que eu posso com o que eu tenho disponível, mas eu preciso de mais. Eu queria um firewall de tal tipo, eu queria uma ferramenta tal, ele falava muito assim: eu queria controlar mais, eu acho que é muito solto, eu queria apertar mais, né? Eu queria ter mais ferramentas que pudessem me dar esse controle mais detalhado. E eu fiz toda a avaliação com eles. E ao final da avaliação eu cheguei a um entendimento que o nível de segurança deles era bom. O nível de segurança atual de segurança deles era bom. Eles não tinham muita coisa, né? Uma infraestrutura complexa, né? Falando. Eles tinham o quê? Eles tinham um ambiente enxuto, eles tinham uma equipe de TI enxuta, mas eles tinham muitos fornecedores de segurança. Eles montaram essa estrutura, né? Era uma visão da diretoria. Eles trabalhavam muito com terceirização. Depois da questão do trabalho de transporte, com frota, muita coisa terceirizada, eles traziam isso da operação deles para todos os itens de apoio também, né? Todos os departamentos de apoio. E a TI deles era meio descentralizada, né? Eles tinham muitos fornecedores. E aí era onde estavam os problemas. Que o problema em si da segurança daquela empresa não estava no que o gestor de TI tinha na mente, que era: eu preciso de ferramentas melhores, eu preciso de investimentos em mais ferramentas, ter mais controle, ter mais pessoas aqui dentro, trazer as coisas para dentro aqui para minha posse. O que ele precisava era o quê?
avaliar melhor os fornecedores dele, poder auditar os fornecedores, poder ter certeza de que os fornecedores dele não estavam trazendo riscos à sua segurança, e sim estarem contribuindo. Iniciamos a avaliação de alguns fornecedores e de cara a gente viu os problemas. Fornecedor não cumpria com o SLA, fornecedor que não tinha a infraestrutura necessária para garantir a segurança. Era mais ou menos assim, aqui ele guardava as senhas em uma plataforma de senha segura e o fornecedor dele guardava as senhas aonde? Num bloco de notas. Então, você tem que procurar ter fornecedores, certo? Que não te tragam riscos de segurança e que não sejam as falhas. Inclusive, eu não participei do processo de recuperação e restauração deles após o ataque de ransomware, né? Eu vim depois. E aí, durante todo esse processo, a gente falando sobre os fornecedores, eles falaram, nós achamos, né, que o ataque de ransomware veio por causa de um dos fornecedores que acessou remotamente, né, a nossa estrutura. E eu perguntei, por que você não segmenta? Por que você não melhora o processo? Por exemplo, se vai ter acesso de fornecedor, né, ele vai acessar como remotamente? Você tem uma infraestrutura de VPN, bota ele em uma rede separada, né? Bota o acesso para ser auditado, faz um controle, ou seja, organiza o processo. Certo? Organiza e implementa. Não era nem ele que implementava, era o fornecedor que gerenciava o firewall dele que implementava. Certo? Então assim, eu falei, organiza, planeja e coloca para funcionar. Certo? Agora, essa empresa já tinha um nível de segurança mais elevado, pois eles já tinham sido vítimas de ataque. A diretoria queria o quê? Queria que a gente de fato garantisse um nível de segurança mais elevado. Então, nosso projeto, né, baseou muito nisso, na melhora dos processos, na organização, na avaliação com os fornecedores que ele tinha. Certo? E ele conseguiu, com a grande maioria dos fornecedores dele, fazer o quê? Melhorar o nível de segurança da informação. Certo? E aí ele conseguiu o quê? Dar um salto no nível de segurança dele. A gente avaliou naquele momento, ele tinha mais de 50% de nível de segurança, ele conseguiu andar 80 e poucos por cento, estava dentro do aceitável para ele, certo? E ele passou a comunicar isso, né, dentro da empresa, certo? Como funcionava essa segurança. Uma outra empresa que me procurou em março de 2020, uma empresa que trabalha na área de data center, né? Eles têm alguns data centers espalhados na América Latina e eles queriam fazer um projeto de implantação da ISO 27001 para atender um contrato em específico deles que estava exigindo que eles tivessem a ISO 27001. Né? E a maior preocupação deles, né, do gestor que me procurou, certo? E da organização como um todo, da diretoria, era o custo para implantar os 114 controles de segurança da ISO 27001. Engraçado que quando eles vieram falar comigo sobre a ISO, eles falavam dos 114 controles, porque tem um controle tal, porque tem que implantar, porque eu não sei como é que eu implanto, e eles só olhavam para a parte operacional mesmo, né? E eles falavam, mas ferramenta tal ajuda, e tudo mais. Eu falei, calma, não é assim que faz. Vocês estão olhando só para a parte tecnológica do processo de segurança. A gente tem que olhar para outro lado, certo? E aí eles falavam, mas eu preciso saber o investimento necessário para implantar ISO, certo? Eles estavam preocupados com o custo, para saber se eles teriam como fazer toda aquela operação. Aí eu fui explicar para eles, a segurança da informação é muito mais do que aquilo ali, certo? Mas não quer dizer que é muito mais custo do que o que tem ali. Segurança da informação tem muito mais a ver com organização, com processo, com gestão. E aí a gente fez o que a gente chama de gap analysis, né? Um gap analysis, a gente vai até o local, olha para o que a ISO traz e a gente compara do que está faltando, né, daquela empresa para se organizar para a ISO. E ao final a gente emite um relatório, passando para eles uma previsão do que é que precisa ser feito. E no relatório, eles ainda falaram assim, para surpresa nossa, né, foi a frase deles, nossa, a gente ficou surpreso. Eu passei no relatório para eles. Os itens mais caros, certo? Para um projeto desse, para um data center, é toda aquela questão estrutural, certo? Você manter um data center operando 24 horas por dia, toda a questão de controle de acesso físico, lógico, né? Toda a questão de redundância, toda aquela parte de facilities, né? Toda aquela normatização que tem que atender. E hoje vocês fazem isso com excelência. Está aqui, ó, as provas, está aqui as minhas anotações, está aqui tudo. Isso é o mais custoso.
certo? Vocês têm todas as redundâncias planejadas, vocês têm todas essas parametrizações, a sua equipe é treinada, a sua equipe é organizada. Eu passei todos esses detalhes para eles. E o que está faltando para vocês? Está faltando para vocês organização e processo. Então, para aquela empresa, o que faltava para eles estarem prontos para o ISO 27001 era fazer todo esse processo de gestão de segurança da informação. E eles tinham muita documentação já pronta, né? Eles tinham várias políticas que tinham sido construídas, eles tinham toda a parte de procedimentos operacionais escritos, os POPs, né? Era tudo bem detalhado, certo? E aí mudou completamente a visão deles. E no projeto deles, ficou claro que ferramentas, né, não era o necessário para garantir a segurança. No caso deles em específico, por se tratarem de um data center, ou seja, estou falando de uma infraestrutura tecnológica por natureza, certo? Para manter funcionando, com certeza, se fosse um projeto do zero, teria-se a necessidade de um investimento tecnológico muito grande. Mas ali não era um processo do zero, era o quê? Uma empresa já estava em operação e tinha um nível de excelência bom, né? Tinha um nível de atendimento muito bom, certo? E aí eles já tinham muitas coisas preparadas. Então, a garantir a segurança de fato, eles entenderem o nível de segurança deles, entenderem como eles podiam melhorar, certo? Não estava muito distante um do outro. Estou dando para vocês 3 exemplos de como é possível vocês garantirem a segurança, aumentarem o nível de segurança da sua empresa, dentro do que a empresa realmente precisa. Não é tão complexo e não necessariamente representa custo ou você precisa de ferramentas, ok? Você que está aí assistindo pode estar pensando que, mas na minha empresa não vai funcionar, né? Geralmente as pessoas falam comigo, não, Ricardo, aqui é diferente. Você vai se surpreender quando você chegar lá, certo? Isso é normal, eu escuto. Eu escuto o pessoal falando que, Ricardo, na minha empresa precisa de investimento. Você pode falar tudo isso, mas na minha empresa precisa de investimento. Ou, na minha empresa eu não tenho tempo para fazer isso. Você vai perceber que eu não tenho tempo. Ou até mesmo tem gente que diga assim, Ricardo, né, eu preciso, né, de investimento. Mesmo que eu consiga investimento, mesmo que eu consiga justificar o investimento, mesmo que eu consiga tempo, a minha empresa não tem cultura de investir, né? Eu escuto de tudo. E aí eu vou trazer para vocês, né, a minha visão sobre esses questionamentos, né? É o que eu chamo de objeções em relação à segurança da informação. Essas objeções não são da sua empresa, são suas, né? São suas, né, de você, gestor de TI, certo? Você falar que a sua empresa realmente precisa de investimentos financeiros, eu não estou aí agora para dizer se precisa ou não precisa. Nem eu também conseguiria dizer agora em 30 minutos de um bate-papo com você, certo? Mas eu te digo o seguinte, você só pode afirmar isso aí categoricamente, com certeza, se você fizer uma avaliação completa utilizando uma metodologia eficaz, certo? Para você poder realmente dizer, eu preciso de investimento, está aqui o investimento e no que eu preciso investir e por que eu preciso investir, certo? Tudo isso com a ótica da sua empresa. Então esse é um desafio, né? Para quem está dizendo que na minha empresa não tem como fazer segurança sem investimento, que você faça essa avaliação, certo? Esse é o desafio. Fazer uma avaliação, identificar onde realmente precisa do investimento, por que precisa, certo? Qual o nível de problema você vai estar tratando, certo? E aí você vai realmente enxergar aonde você precisa gastar esforço, certo? Eu vou falar gastar esforço, que necessariamente não é investimento financeiro. Pode ser tempo, pode ser o seu trabalho no dia a dia, porque pode ser um direcionamento de recursos já existentes, entre outros itens, ok? Então, apenas se você fizer essa avaliação, você vai conseguir dizer o que realmente aqui eu preciso de investimentos. Existem casos de empresa que eu fui que não tinha como. Eu olhei e falei, você está nesse ponto aqui. É tipo assim, o cara de uma nota de 0 a 100. Hoje você tem menos de 10% de segurança. Você quer se certificar em uma norma de segurança? Você quer ter um padrão de segurança X, você precisa investir, aí não tem como. Às vezes você chega em uma empresa desse tipo.
Mas se você não avaliar corretamente, certo? Você não tem como afirmar isso, ok? E eu sei que você, gestor que está aqui assistindo, faz muito. Você é gestor de TI, né? Eu fui gestor de TI, né? Eu ainda sou o gestor de TI da minha empresa, né? Mas eu fui gestor de TI de data center, fui gestor de TI de outras empresas. Eu sei que a gente se vira e faz muito mais do que o que é possível, né? Então eu sei que você já fez muito pela TI da sua empresa e você ao longo do tempo tem conseguido os investimentos para fazer algo, certo? Então, avalie. Avalie para você saber o que mais você tem que fazer, ok? Não tenho tempo, Ricardo. Outra frase que eu escuto. Ah, você está falando que então não é recurso financeiro, não é ferramenta que vai garantir segurança, é organização, é processo, é gestão. Eu não tenho tempo. E aí eu digo para você o seguinte: tempo todo mundo tem. Todo mundo tem as mesmas quantidades de horas e minutos por dia. A questão toda é como você aplica o seu tempo. E aí o grande ponto é, existe uma coisa chamada prioridade. Certo? Se a sua prioridade, gestor, for garantir a segurança da informação, você tem que fazer o quê? Você tem que conseguir tempo para garantir a segurança da informação da sua empresa. Certo? Isso tem que virar prioridade para você. Você tem que botar essa frase na mente. Eu quero garantir a segurança da informação. Então eu vou conseguir tempo para garantir a segurança da informação. Ok? E aí vai uma dica. Existem algumas ferramentas que te ajudam a fazer gestão de prioridade e gestão de tempo. Você pesquisar na internet, você vai ver algumas delas. Você fazer uma matriz de prioridade, você definir agenda, fazer gestão de tempo, ok? Existem ferramentas simples e fáceis para você fazer. E eu digo da seguinte maneira. Hoje você não está conseguindo garantir a segurança da melhor maneira. Você quer a partir de agora, você vai, quando terminar de ver esse vídeo, você vai dizer, eu vou garantir a segurança da informação. Você vai começar a separar 30 minutos, 1 hora e meia por dia, você vai definir um tempo fixo. E você vai começar a fazer todo dia algo. Imagine, se você faz algo hoje, amanhã, começa a fazer algo todos os dias, você vai ter o quê? No decorrer de uma semana, pelo menos 5 ações feitas. No decorrer de um mês, pelo menos 20 a 25 ações feitas. E no decorrer de um ano, são quase 300 ações feitas para garantir a segurança da informação da sua empresa. É só você definir a prioridade, separar um tempo da sua agenda e você executar. E a dica é, faça isso na primeira hora do seu dia no trabalho. Pois a primeira hora do dia é sempre a hora mais tranquila, ok? Se você disser, vou fazer depois, esse depois vira sempre depois, e você nunca vai conseguir fazer. Então, é assim que você consegue tempo, ok? É você dando prioridade, ok? E aí vem uma das outras coisas que eu escuto. Ricardo, mesmo que eu faça avaliação, eu consiga mostrar o que precisa ser feito, certo? Que eu consiga tempo, a minha empresa não investe porque não é a cultura dela de investir. E aí eu devolvo para você da seguinte forma, tem duas opções aí. Realmente pode ser a cultura da sua empresa, né? Não investir em segurança. Mas aí você tem que identificar se é o quê? Eu chamo isso de apetite ao risco. Será que o gestor da sua empresa, o dono da sua empresa, ele quer correr risco? Ele quer correr o risco de perder as informações? Se você me disser que realmente ele quer, você disser que você conversou com ele, tentou mostrar e ele disse, eu assumo um risco, eu não vou investir nisso, eu vou correr o risco, ok, você está fazendo um projeto de segurança dentro das expectativas que a empresa tem. Certo? Acontece, eu já passei por empresa que disse, eu só vou até aqui, daqui em diante eu não vou mais, eu vou correr o risco daqui em diante, pois o investimento para mudar isso aqui, eu acho que não compensa na avaliação financeira do dono da empresa. A diretoria avaliou e disse, a gente prefere o quê? Não investir para dar esse salto a mais de segurança e correr o risco. Isso é garantir a segurança dentro da visão da empresa. Certo? Isso tem que estar claro para você, gestor de TI. Certo? E tem que estar claro também para a organização. Alguém tem que, como a gente fala, alguém tem que canetar, alguém tem que assumir isso daí, alguém tem que saber que aquilo foi
declarado, aquilo foi escrito, certo? Então pode ser que a empresa não invista porque essa cultura é dela. Ou pode ser a segunda opção, que é a que eu mais vejo. As empresas não investem na TI, as empresas não investem, certo? Nos gestores de TI, na segurança, porque elas não entendem. Elas não entendem o que você está falando. A empresa, ela não entende quando o gestor de TI chega lá dizendo que vai cair tudo, que vai perder todas as informações, certo? Você tem que aprender a comunicar isso dentro da sua organização. Aprender a apresentar para ela, na ótica dela, de uma visão que fique claro para ela, o nível de risco que ela corre, o nível de risco que ela tem hoje e o que você quer trazer de benefícios para ela com aquele projeto, certo? Então, você tem que aprender o quê? A apresentar isso. E aí, se você fizer a apresentação da forma correta, você saber se comunicar da forma correta, você vai descobrir o quê? Se realmente a sua empresa não tem a cultura de investir porque ela quer correr riscos, ou se é porque era uma falha sua anteriormente como você tratava, certo? Então, eu escuto muito sobre essas três, como eu falo, objeções do gestor de TI. Você percebeu que essas três objeções têm muito a ver com o que você pensa e como você age, certo? Então, a grande mudança na segurança da informação está em quê? Na mudança do comportamento do gestor de TI e de segurança. Muito cuidado, gestor, certo? A achar que apenas fazer uma avaliação simples é o suficiente, ok? Ah, Ricardo, eu vou pegar aqui uma ferramenta de análise de vulnerabilidade e vou apresentar. Ah, Ricardo, eu vou pegar um framework X na internet que o pessoal está usando muito e vou fazer aqui comparar. Ou vou pegar a própria ISO 27001, certo? E vou pegar os 114 controles de segurança e vou dizer, tenho, não tenho, tenho, não tenho. Ah, dos 114 eu tenho 30, né? Sobrou 84. Dos 84 eu vou fazer uma porcentagem e dizer minha empresa está X% insegura. Muito cuidado, certo? Como você faz essa avaliação, ok? Esse é um alerta que eu trago. Você tem que fazer a avaliação de uma forma correta, completa, com a ótica da empresa, certo? Cada empresa tem um nível de avaliação diferente, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de avaliação, como você faz. A maneira correta, como eu já estou falando, é você fazer o quê? Certo? Utilizar uma metodologia testada, validada, que consiga trazer para você uma visão da organização, que te ajude a gerar um relatório, né, gerencial, a nível de preocupação da organização, os impactos para a organização. Aquela avaliação tem que trazer o que para você? Te dar insumos suficientes para você poder apresentar, certo? Para a sua organização, para a sua diretoria, todos os detalhes da segurança na linguagem da empresa. E ela tem que ser coesa, ela tem que ser concisa, ok? Existem algumas metodologias, certo? Que você pode pesquisar, que você pode utilizar para fazer essa avaliação de uma forma completa. E eu digo mais, essas metodologias, ferramentas, elas não são ferramentas tecnológicas, ela não vai rodar um analisador na rede, um scan na rede, nada disso não. Ela vai focar mais a nível de processo, ok? Você vai fazer uma análise de segurança a nível de processo, a nível organizacional. Algum momento você pode vir entrar em algo mais tecnológico e aí você vai ter uma visão maior sobre a segurança como um todo. Certo? Então, muito cuidado na hora que vocês forem escolher a metodologia. Procure escolher uma metodologia que te traga essa abordagem. E qual é o passo a passo para você fazer isso, né? Qual é a dica, né, que eu dou aqui no final dessa apresentação? A gente já está chegando na parte final. Eu digo o seguinte, né? Você, para poder garantir a segurança da informação e você possa já sair daqui procurando algo, pesquisando algo para fazer. Primeiro, identificar uma metodologia de planejamento de segurança da informação, ok? Que ela contenha uma etapa de avaliação qualitativa, que você consiga avaliar em diversos níveis, certo? Porque a segurança da informação anda em diversos pontos da empresa.
Então você tem que conseguir trazer todos de uma forma qualitativa para o mesmo padrão e você consiga avaliar em todas as óticas, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu falo é, não inicie a avaliação se você não entender o contexto da sua organização e qual nível de segurança ela espera que seja alcançado. Ricardo, qual é esse nível de segurança? Como eu defino? Conversa com os gestores, conversa com a empresa, pega os principais produtos e faz uma pergunta. Quanto tempo isso aqui tem que estar disponível? Ah, tem que estar disponível por 1 hora, por 2 horas, por 30 minutos, né? O máximo de disponibilidade. Ok, começa a anotar, você começa a entender os requisitos. E aí você faz umas perguntas assim, e se fica fora por 2 dias? Qual é o impacto? E aí você vai escutar, não, se ficar fora 2 dias, não... Eu me viro aqui, eu faço no papel. E tudo mais, e aí você percebe o quê? Opa, então não precisa um requisito de segurança tão elevado para esse produto. A informação, por quanto tempo você salva essa informação, como é tratado, e você vai descobrir quanto tempo precisa, quem precisa acessar, que nível de segurança você precisa entregar, certo? E aí você começa a entender o quê? Os requisitos de segurança que a sua empresa espera que você alcance, ok? Então assim, você já tem a metodologia, agora você entendeu o que a sua empresa espera que você alcance de segurança. Agora você vai, pega a metodologia e aplica. Mas você avalia e parametriza a metodologia para quê? Para que você consiga avaliar dentro dos níveis de segurança que a sua empresa espera alcançar. Então fica muito mais claro, muito mais fácil você avaliar a segurança dessa forma, certo? Depois de você avaliar, você vai chegar em um determinado ponto. Ó, estamos nesse nível aqui, precisamos melhorar. E o que a gente tem que melhorar? Você vai criar um plano de ação para melhorar a segurança da sua empresa. E aí você vai elaborar esse plano de ação. E seu plano de ação você vai elaborar, você vai priorizar a execução dele por alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, o que é mais crítico para a organização você sempre prioriza. Ah, eu tenho uma ação que vai influenciar diretamente com algo crítico. Então a metodologia que você utilizou vai dar um peso. Isso vai ficar claro para você durante a avaliação. Então você prioriza executar esse item, certo? Sempre prioriza executar o que é crítico. Segundo ponto, o que é que você prioriza, né? Você prioriza executar aquilo que é de processo e organizacional, que tem a ver com você, basicamente, com melhoria da sua gestão, das suas atividades, da sua equipe como um todo. Certo? E aí você primeiro melhora isso. Isso é o que eu chamo de fazer o dever de casa. É tipo assim, eu tenho um plano de ação com 100 atividades, 50 delas, 70 delas tem a ver com ações internas, gestão, organização da TI, da segurança. Faça o seu dever de casa e diga, ó, eu tinha essas 70, eu já fiz. Agora eu quero fazer as outras 30. E as outras 30 é o quê? Eu preciso de recurso, eu preciso de apoio da equipe, eu preciso envolver os outros setores, certo? Então faz o seu dever de casa. Depois você vai partir para o quê? As atividades que não exigem muito recurso financeiro, certo? Por último, as que vão exigir de você mais recurso financeiro, ok? Então você faz um plano de ação priorizando por etapas, ok? E apresenta dessa forma, faz um cronograma de execução, para você mostrar, hoje a segurança está aqui, eu quero subir a segurança para aqui, está aqui as ações que eu vou fazer, está aqui o meu cronograma de ações. Por último, emita um relatório de todo esse projeto e faça disso um ciclo, ok? Eu falo muito, a segurança da informação, ela evolui rapidamente. Cada dia que passa é uma falha, é um novo tipo de ataque, é um novo tipo de problema, uma tecnologia que estava segura agora não está mais segura, algo que não estava no digital agora está no digital, uma lei nova. Então assim, você tem que estar incrementando a sua segurança constantemente. Então faça disso um ciclo. Ok? Ou seja, a cada 6 meses, a cada 12 meses, refaça esse ciclo completo. Ou a cada vez que você terminar o plano de ação, certo? Você planejou agora, você avaliou, né? Identificou o contexto, fez a avaliação completa, criou um plano de ação de 6 meses. Acabou o plano de ação, a execução dele, o que você faz? Faz uma auditoria, gera um relatório, comprova que tudo aquilo que foi planejado foi executado, acha o que está falhando e faz o quê? Um novo ciclo de segurança. E isso nunca para. E aí você
a cada ciclo vai fazendo o quê? Aumentando o nível de segurança. E dessa forma, você vai sempre estar o quê? Garantindo a segurança da informação na sua empresa, dentro dos requisitos que ela espera, certo? Inclusive, nesse ciclo, você pode o quê? Opa, em um novo ciclo, eu detectei que mudou o requisito de segurança. Agora, o pessoal tem uma outra preocupação. Se ele tem uma outra preocupação, provavelmente mudou algum daqueles requisitos que você mapeou no passado. Vou ter que mudar aqui agora que eu preciso alcançar. Vou ter que fazer um plano de ação novo, certo? E aí você garante que continuamente, com o passar do tempo, você está realmente garantindo a segurança da informação na sua empresa. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha entendido o que é necessário para você garantir a segurança da informação e que não é apenas ferramenta tecnológica que garante a segurança da informação. É muito mais do que isso. Você tem que pensar que a segurança da informação é muito ampla, ela anda em diversas esferas, certo, da sua empresa, ela é transversal na sua empresa, você precisa garantir segurança em todos esses pontos. Não adianta você se preocupar apenas em ferramenta, em garantir um item e esquecer de todos os outros, certo? Você vai estar altamente vulnerável. Você tem que garantir a segurança da informação em todos eles de forma uniforme. E relembrando sempre, a segurança da informação tem muito a ver com o que a sua empresa espera e tem de requisitos de segurança. Faça isso, gestor de TI, que você vai garantir a segurança da informação. Tá bom? Abraços e se tiverem dúvidas, questionamentos, qualquer coisa, responde aqui embaixo que eu vou estar aí, disponível para poder estar respondendo essas dúvidas de vocês, tá bom? Abraços, tchau, tchau.